Saudações, mentes curiosas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Expresso Difusora, o novo programa da Rádio Difusora produzido pelo Instituto Preceptor Cum. Meu nome é Wagner Cum e eu estarei aqui com vocês todas as quartas-feiras, do meio-dia à 1h, para um bate-papo descontraído sobre temas absolutamente indispensáveis: comportamento, livros, experiências de vida e muito mais. Você que ainda não sabe o que é o Instituto Preceptor Cum, ele é uma empresa privada dedicada ao ensino, cursos livres e treinamentos dos temas mais variados, a pesquisa, principalmente empírica, pesquisa de campo, edição de livros, sim, somos uma editora, causas sociais e também a venda de livros impressos. Por isso, toda semana tratamos um livro diferente aqui, que você tem disponível em Palmeira para comprar. Você pode comprar lá na rua João Adrião Gonçalves, 1776, no bairro Pinto. É um nome sempre muito forte, muito fácil de gravar. Ou você pode acessar o site no www.livrosipk.com.br e compra sem sair de casa. Você tem entrega grátis aqui em Palmeira das Missões. Também pode participar do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Difusora. É o 055 997 115 115. Pode gravar aí, pode depois participar de outros programas também. Bem, dividindo a apresentação do programa comigo, ela que foi a nossa primeira atração, nossa primeira convidada especial no Expresso Difusora número 1, esse é o número 3, anunciamos no Expresso 2, ela, Michele Knights, que é empresária, mãe, professora de inglês há mais de 17 anos, ela é mestra em letras, adora livros, influenciadora digital lá no @mknightsky, e tá aí com a gente para fazer com que o nosso programa fique ainda mais especial. Eu vou pedir para ela se apresentar, né, para quem ainda não ouviu o nosso programa, dar sua saudação e já apresentar qual que é a nossa obra especial da semana. Bom dia, Wagner. Eu adorei a nomenclatura ali, influenciadora digital, né? Ainda tô no caminho, tô aprendendo, tô tentando, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Michele, eu sou proprietária de uma escola de idiomas aqui em Palmeira, o IASIG, e eu tô sempre estudando, né? Então, eu tô sempre estudando, tô sempre lendo e sempre tentando participar da forma mais ativa possível aqui no programa, né? E é um prazer estar aqui e poder fazer parte aí junto do Wagner. Então, o nosso livro de hoje, ele é um livro que foi escrito pelo Cláudio de Moura Castro, tá? Ele foi nascido... Nasceu... Em algum momento ele nasceu, né? Exatamente. Em 1938. Ele é um economista brasileiro, mas ele se graduou pela Universidade Federal de Minas Gerais e também é mestre pela Universidade de Yale. E também é doutor pela Universidade Vanderbilt. O Wagner sempre me deixa com todas as palavras em inglês, né? Então, ainda bem que a gente tem domínio aí. Quando for um autor formado em Coimbra, em qualquer outro, aí eu pode deixar pra mim. Então, ele foi professor da PUC, do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Chicago, da Universidade de Brasília e da Universidade de Genebra e da Universidade de Borgonha. Meu Deus do céu, que currículo. Trabalhou no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, presidiu a CAPES de 79 a 82, foi secretário executivo do Centro Nacional de Recursos Humanos de 82 a 85 e técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de 1970 até 1985. Presidiu o Conselho Consultivo da Faculdade Pitágoras até 2009 e, desde 2015 até a presente data, é diretor pedagógico da Eduqualis. Tem uma coluna quinzenal na revista Veja desde setembro de 1996. E ele é o autor do nosso livro Você Sabe Estudar. Bom, em resumo, esse cara, enquanto meu pai estava conhecendo minha mãe, né, a bordo de um Fusca, provavelmente de cor abóbora, usando calça boca de sino, aquela camisa aberta até o peito, que hoje eu entendo, né, porque na época não tinha ar-condicionado,
né? Magros, porque não tinha fast food também. Esse cara já estava dançando por aí no mundo inteiro falando sobre educação. Então, um livro coloridinho, bonitinho, mas com grande densidade teórica, em que o autor tenta trazer aquilo de mais precioso que pode existir, que é justamente quais são as técnicas que você pode utilizar para melhorar sua capacidade de estudo. Ele é um livro recente, né? Então, mas eu fiz a leitura dele uns 2 anos atrás, quando eu estava saindo da minha licença maternidade. Foi a primeira vez que eu tive contato com o livro, né? E é muito interessante porque eu, agora, dando uma olhada nele novamente, eu consegui perceber as mudanças que eu tive nesses últimos anos, né? Muito, muito interessante. E eu acredito que muito tenha sido por causa do livro, né? Com certeza, a gente sempre agrega, e tem coisas que a gente fica mais inflexível no primeiro momento, mas aos poucos a gente vai mudando. Bom, para conversar sobre esse tema incrível, esse tema que diz respeito ao nosso dia a dia, que diz respeito ao nosso crescimento, né? Hoje está aqui conosco a Zenilda Anjos, que ela foi minha aluna, né? Foi aluna da Michele também. Ela está fazendo o seu 2º curso de graduação hoje. Ela é aluna do curso de Direito do CESURG de Sarandi e tenta conciliar essa vida atribulada que todos nós temos de trabalhar e tentar fazer um curso como se deve, com bastante dedicação. Seja muito bem-vinda, Zenilda. A palavra é sua. Obrigada, Wagner. Bom dia, então, a todos. Quero primeiro agradecer, né, pelo convite, coisa, né, que eu nem esperava. Assim, a minha trajetória, né, eu sou uma mãe de família, profissional, trabalho há 21 anos na mesma empresa, a maioria da cidade me conhece como Preta. E assim, o curso de Direito, na realidade, é um sonho que eu estou realizando. Eu sempre digo para as pessoas que é um sonho que eu sempre tive de fazer Direito, de estudar. Estudei administração, inclusive não concluí o curso, já fui até lá quase. Mas foi uma coisa assim que não me cativou, não me pegou. Eu sentia que não estava feliz fazendo aquilo. E chegando perto dos 50 anos, é aquela coisa, ou tu faz ou tu não faz mais. E me deu esse estalo, assim, até eu contei hoje pro Wagner, que foi uma publicação da Cláudia, esposa dele, que eu vi falando sobre o curso, a abertura do curso de Direito. Eu me inscrevi, comecei e assim me encontrei. Eu acho que estou no 3º semestre, estou adorando o curso, feliz mesmo de estar realizando um sonho, né? Eu tenho marido advogado, filha advogada, sempre tive vontade de fazer. E o livro entrou na minha vida também com a publicação do Wagner, daí do Instituto. Eu olhei o livro, pensei, mas eu preciso de um livro desse. E, gente, verdade, lendo o livro, vi que com 50 anos eu não sei estudar. Não é só tu lendo para te ver como a gente se apega a umas coisinhas pequenas assim, e não realmente estudar não é tão simples, não é tu baixar a cabeça em cima de um livro e ficar ali e ler até cansar, como eu achava que era. Mas isso aí nós vamos conversando durante o programa, mas é muito legal mesmo. Eu indico o livro, é bom. E abre um pouco a mente da gente para essa coisa do estudo, né? Com certeza. Não, eu queria só comentar que eu fiz meu curso de Direito, iniciei ele em 2000, já há bastante tempo, né? No curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquele ano, a universidade tinha tido um desempenho muito ruim, por umas polêmicas envolvendo o exame nacional e tal. E um professor chamado César Saldanha Souza Júnior, que fez muitos cursos e uma pessoa muito próxima com a realidade britânica e norte-americana, ele resolveu inserir dentro do currículo do curso de Direito uma disciplina específica no 1º semestre para ensinar a estudar. E a maior parte do material que a gente tinha era em inglês. Se você for ver a bibliografia desse livro, os livros que ele cita, todos eles são escritos em inglês, porque é da cultura anglo-saxã trabalhar bastante as técnicas de estudo. E olha que interessante, quando eu me formei e a minha turma fez o exame nacional, nossa turma, que se formou ali de 2004 para 2005, colegial em 2005, foi considerada uma das melhores do país. Nós conseguimos atingir a nota máxima do MEC.
em vários outros momentos, o curso de Direito acabou tendo também uma grande nota, mas muita gente deve ao fato de que esse professor deu essa disciplina, que depois ele acabou passando para outro professor, mas imaginem que era a disciplina dele de gosto, que ele demorou décadas para inserir no currículo da Universidade Federal, talvez tenha dado ela com muito mais intensidade, eloquência e gosto, e é muito interessante como às vezes não é um ajuste tão grande assim, um ajuste que a gente pode fazer na nossa vida e graças a esse professor eu comecei logo no início do curso a entender que o estudo pode ser uma coisa muito bacana, pode ser uma coisa prazerosa, não precisa ser só uma fonte de angústia. E, bom, para mim mudou muito a minha perspectiva. Então, quando eu vi na editora esse livro, que eu não tinha lido, eu comprei um exemplar. Eu li e pensei, esse livro traz o que eu não tinha em 2000 para ler, em língua portuguesa, de uma forma extremamente didática, um aluno de segundo grau, qualquer um pode ler, mas que traz lições que têm uma base científica profunda. Eu também tenho várias graduações, né? Tenho 2 graduações. E quando eu paro para pensar na minha primeira graduação, que é Comunicação Social, Jornalismo, eu não sabia estudar, né? Então eu estava lá saindo do ensino médio. Então hoje a gente enxerga muito os alunos de ensino médio, não querem estudar. Inclusive um aluno 2 semanas atrás me falou assim, tô louco para parar de estudar. E eu falei para ele, sinto muito, mas você continua estudando pelo resto da tua vida. Então você vai continuar estudando, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa bacana. Ele disse, não, mas pelo menos eu vou estar aprendendo aquilo que eu gosto. Faz diferença também na tua vontade de estudar, faz, mas a gente pode aprender tudo de todas as maneiras se a gente conseguir ter uma disciplina, uma organização para fazer esse estudo, né? Então eu fui realmente aprender a estudar quando eu estava na minha segunda graduação, que foi para fazer letras. Então foi diferente ali, eu estava mais organizada, eu acho que eu estava um pouco mais madura também, né? Então isso fez toda a diferença para mim pro estudo. Eu fazia muita festa em Passo Fundo, né? E aí, a uma bela altura, começou a namorar e encontrou Jesus, e aí começou a estudar, né? Mas sabe que o meu cunhado, que deve estar me escutando agora, o Darley, que trabalha pra New Holland Fábrica, que é fábrica, tratores, colheitadeiras e tal, ele é responsável por uma ampla área de pós-venda aqui na região sul, né? O namorado da minha cunhada, Caroline, que é médica aqui na nossa cidade também. E ele fala que a maior dificuldade, às vezes, é passar o material desses produtos tão inovadores, porque o perfil médio dos que foram buscar, às vezes, a questão da mecânica é de quem desenvolveu muita capacidade de lógica espacial, de manuseio, mas pouca capacidade de leitura. E chega ao ponto de, às vezes, ele não conseguir se comunicar direito pelas ordens de serviço e pelos e-mails, porque foi negligenciado esse outro ponto. Então eu arrisco dizer que esse é um exemplo de que hoje não tem saída. Nós temos que ter uma capacidade de estudo, por mais que você se iluda, não, eu vou agora, a partir de hoje, ter uma profissão que só tem uma repercussão manual, eu só vou ter capacidade manual e artigo. Não existe isso. Todos os processos, todas as áreas têm algum tipo de correlação, ou pelo menos tem alguma coisa que pode, no âmbito teórico, da leitura, do estudo, agregar no seu trabalho. Até ele fala ali num ponto no livro, né, sobre como você lê um livro, né? Eu, quando li o título, assim, do capítulo, como ler um livro? Pra mim, ler um livro é a coisa mais... Você abre o livro Abre o livro, na primeira página, tu lê até a última página, acabou. Se o livro foi bom, tu consegue ler todo. Se o livro for muito ruim, ninguém é obrigado também, sim, né? E ele te mostra de uma maneira diferente, né? Como que tu pode ler um livro, né? Primeiro tu lê, né, a contracapa, tu lê sobre o quê, né? Tu lê sobre o autor, tu lê, né? E tu pode ler uma parte mais interessante do livro e voltar, né, para ver se é o que tu quer mesmo ler. Eu nunca imaginei ler um livro de uma maneira diferente, até menos burocrática. Menos burocrática, porque assim, a gente na minha geração, pelo menos, foi uma geração que estudou de uma maneira bem tradicional, né? Baixou a cabeça. Estudar é estudar. É sem distração e isso, né? E acabou. Não tem como tu falar isso para uma geração como essa que tá vindo aqui.
né? Que eles estudam escutando música com o computador, com o celular, com a internet bombando, com tudo, né? Eles não conseguem estudar com o silêncio absoluto, né? Já eu preciso estar com este silêncio todo, silêncio de ouro, né? Como ele diz. Então, realmente... E eu tinha uma aluna que ela me dizia assim, ela olhava pra mim e dizia, teacher, tu já parou pra tentar estudar com música clássica? Então, vou tentar. Então, eu comecei a mudar um pouco também a minha maneira de estudar hoje. Não, eu não estudo eu ainda prefiro o silêncio, mas também me auxiliou um pouco dessa maneira, né? Mas eles estão acostumados com essa coisa toda, com essa revolução tecnológica de estar estudando com todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que nós precisamos compreender que às vezes a gente tem um modelo que nos traz resultado. Eu, por exemplo, quando eu fiz vestibular, eu passei num curso que tinha 40 candidatos por vaga. Então, de alguma forma, eu fui bem sucedido com o modelo que eu adotava. Só que ele me exigia muito, né? Eu, no segundo grau, era aquele aluno que estudava antes da prova, que não dava muita bola pro professor, que tinha uma série de lacunas que não corria atrás. Por quê? Porque eu trazia dentro da minha bagagem muita desconfiança da escola, né? Meu pai é bancário aposentado, mudava muito de escola, então eu de alguma forma eu boicotava o professor porque eu não queria me vincular, porque eu sabia que no final do ano eu já ia me despedir, e isso acontecia com os colegas, mas nesse processo de tentar entender a minha dinâmica de estudo, eu fui mais longe, né? Eu acabei entendendo como as minhas relações eram construídas ou não. E depois que eu mudei, principalmente através dessa disciplina lá no início do curso, eu comecei a entender como o negócio é bem mais fácil do que você imagina. E que como é libertador você ter uma organização para o teu estudo e você encarar um teste, uma avaliação com naturalidade. Né? Não assim desprovido de um pouco de ansiedade e nervosismo, porque isso é um sentimento bom, isso te deixa alerta. Mas com a capacidade de entender que as coisas não precisam ser assim sempre pegando fogo, que você pode ser organizado de uma forma a ter prazer, né, nesse tipo de situação. Então, isso aqui é uma busca, né? Uma busca. Eu vou até trazer agora um outro livro que tem à venda no Instituto Preceptor, né? Quem se interessar. Durante meu período da faculdade de letras, a gente estudou muito todas as maneiras, metodologias, métodos de ensino e aprendizagem. E eu tenho uma paixão muito grande pela questão das inteligências múltiplas, né? Então, o Gardner trouxe essa questão que cada um aprende de uma maneira diferente e você precisa encontrar a sua maneira, né? E é claro, a gente tendo um material, um livro como esse, o Você Sabe Estudar, ele já traz muitas coisas, mas é claro que dentro dele você também vai aprender e vai criar a sua própria maneira de estudo, né? E é bacana porque uma das táticas que ele utiliza aqui, principalmente para exames, né, é você utilizar o controle da respiração, que pega o gancho do programa passado, questão da atenção plena, a questão da meditação, né, que a Gabi Gabler teve aqui para falar para a gente da importância da meditação, que é o ponto central do yoga. Yoga. Saiu yoga de novo. Já saiu yoga. Então são coisas que se complementam, né? Quando a gente começa a estabelecer uma relação com o conhecimento, a gente vê como as diferentes perspectivas se aproximam e se complementam. Mas, Preta, deixa eu te perguntar aqui. Você vou deixar um gancho pra gente já desenvolver também no próximo bloco. Se você pudesse dar um conselho de todos esses que você viu no livro e que você construiu ao longo da tua experiência de estudante, para quem está nos ouvindo agora, o que é mais urgente mudar ou ter atenção na hora de estudar? O que você acha que seria o ponto central para sugerir para alguém? Na minha opinião, o ponto central assim do livro, várias coisas, mas assim, é tu valorizar o tempo que você tem para estudar. Porque o tempo, gente, é escasso. E assim, uma hora vendo uma rede social e internet, olhando o Instagram e foto de fulano, e se fulano botou botox, se fulano comprou um carro e não sei o quê. Prioridades, né? Prioridades. É rapidinho, uma hora passa voando. Uma hora estudando, às vezes é um sacrifício, assim, enorme. Então, para mim, acho que o principal foco
teria que ser o tempo, teu foco no tempo que você tem para estudar. É pouco e tu tem que valorizar. Quando tu estudar, tu tem que pegar e estudar mesmo. E o livro traz também isso, né? Ele fala que tem vários capetinhas aí tentando te tentar. Acho que cada vez que uma grande série do Netflix surge, que um grande programa de televisão ou algum game para os que são aficionados por jogos eletrônicos sai, o índice de estudo brasileiro dá uma caidinha, né? Porque isso é muita coisa muito mais prazerosa e que te leva a um astral maior que existe por aí, né? Sem contar, né, que hoje eu saí de quase todos os grupos de WhatsApp, né? Até justifiquei na maior parte deles e tal, porque me acionavam demais. Eu sou da geração antiga, né? Que quando alguém manda uma mensagem, eu acho que é pra mim. Assim. Plim, foi lá olhar. Eu vou lá olhar. Então eu já tô tentando disciplinar isso. Acho que é uma dificuldade muito grande a gente se manter assim, protegido do excesso de informação hoje em dia, até nas tarefas do trabalho. Quando tu vê, tua caixa de mensagens está lá abarrotada de spam e tu passou uma hora só limpando a caixa, só tentando descobrir o que ali do meio é importante, o que não é importante. Então o que ele nos diz também, né? Que você tem que se disciplinar para entender que acessar o conhecimento exige concentração, é uma tarefa difícil, né? Ela vai te confrontar com as tuas limitações, então não é uma coisa assim prazerosa que nem ver uma série, e que você também tem que ter essa consciência de que a superação, o conhecimento, o nosso desenvolvimento, ele tem um fator doloroso, né? Porque você vai ver um morrinho ali que você tem que respirar fundo para subir. Eu vou falar para vocês que, para mim, a parte mais importante é a organização, porque daí eu acho que a organização entra também a questão do horário, né? De você conseguir. Eu gosto das coisas organizadas e tem uma parte do livro que ele fala a respeito de você organizar uma gaveta, né? Então, de você organizar uma gaveta, um armário, uma coisa assim. E eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tive que no momento que eu estiver com as gavetas do meu escritório desorganizadas, a minha vida vai estar uma bagunça. Então eu preciso estar organizado, eu preciso estar com aquelas coisas organizadas para que eu consiga. Até porque se eu estiver com um ambiente organizado, num local organizado, eu não vou ter tantas distrações assim. Eu adotei a mesma técnica do Wagner de sair dos grupos de WhatsApp. Peço desculpas aí se alguém se ofendeu, mas eu também, porque a gente acabava passando muito tempo ali e não, né, produzindo, não estudando e não realmente fazendo as coisas. Eu tenho também uma regra no meu trabalho que eu não acesso os e-mails antes das 5 da tarde. Porque eu já tenho tanta coisa para fazer durante o dia, para resolver dentro da empresa, que se eu acessar os e-mails eu vou me distrair com aquela outra tarefa que eu tenho que fazer. É claro que eu sempre falo que se tiver alguma coisa muito urgente, que me ligue ou me mande um WhatsApp, alguma coisa assim. Mas eu evito entrar no meu WhatsApp para olhar coisas pessoais ou tá olhando o Instagram, essas coisas. E assim como o e-mail, eu deixo essas coisas do e-mail para depois das 5 da tarde, né? Eu já tenho uma fama de não responder o WhatsApp. Eu sou aquela pessoa que vou responder o WhatsApp, às vezes vou responder a pessoa um dia depois, sabe? Por quê? Porque eu trabalho com o celular da empresa o dia inteiro e eu respondo o WhatsApp da empresa o dia inteiro, né? Trabalho, tem um Skype, um WhatsApp, mais o telefone e tu passa o dia inteiro envolvida falando com pessoas, né? Resolvendo problema profissional. Daí eu procuro não ficar com o meu celular o tempo todo olhando, né? Então, quando eu saio do serviço, que eu tô fora do horário de serviço, claro que a primeira coisa que eu faço, eu entro nas redes sociais, porque eu falo dos botox, mas eu gosto de ver. Eu adoro, né? Quem que não gosta, né? E daí, isso acaba me tomando um tempo, né? Que eu, às vezes, eu acho que eu perco muito tempo dos meus horários que eu tenho, que eu devia estar... Não, mas não que não seja útil. Claro que rede social é útil também, gente. Sim, tem sua utilidade. Ninguém merece ficar só trabalhando e estudando. Mas, às vezes, assim, tu perde tempo com umas bobagens, vendo uns vídeos muito idiota no YouTube. Mas que é bom também, né? Tudo que te acessa os teus sítios de prazer do cérebro... a tendência é a gente ter uma escala crescente de utilização. É assim com a comida, é assim com a bebida, com tudo, né? Mas a gente tem que
impor limites. Eu acho que vocês estão completamente corretas. Bom, o tempo passou, a gente está encerrando nosso primeiro bloco. Lembre-se que no Instituto Preceptor Cum você tem uma promoção. Cada R$ 99,90 você ganha uma caneca personalizada. Que você compra em livros, você ganha uma caneca personalizada. Você pode acessar o www.livrosipk.com.br. Aqui em Palmeira das Missões não tem, a gente despacha para todo o Brasil. Aqui em Palmeira das Missões não tem custo de entrega, você pode pagar em 3 vezes no cartão, no site ou na maquininha que a gente leva para você. Participe do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Difusora, 055 997 115 115. E vocês, sabem estudar? A gente vai seguir tratando esse tema no próximo bloco. Voltamos já. Difusora. É tempo de cancelar e priorizar. Cancele o desrespeito pelas regras coletivas. Priorize a vida. Cancele as fake news. Priorize a verdade. Cancele os convites para festas, encontros e rolês. Priorize o convívio com o seu núcleo familiar. Cancele o adeus sem despedida. Priorize o abraço de amanhã. Cancele tudo que não vale a pena. Priorize a saúde de todos. Só assim, eu, você, sua família e amigos poderemos comemorar a alegria de estarmos vivos. Se precisar sair, use máscara e siga os protocolos dos órgãos de saúde. Uma campanha. Agerte e Cindy Rádio 92.7. O momento é para ficarmos longe, mas mais unidos que nunca. Que em breve todos nós possamos nos abraçar, possamos contabilizar tudo o que aprendemos e crescer enquanto humanidade. Enquanto isso, podemos pensar juntos. Se você quer contribuir de alguma forma ou sente que pode fazer algo para ajudar a comunidade, entre em contato conosco. Mande uma mensagem para o WhatsApp 55997 115 115. Difusora 92.7 FM. Sempre com você. Estar na moda é saber vestir-se com elegância. Na Veste Sul Modas você encontra os lançamentos da estação com a qualidade que você merece. Moda masculina, feminina e infantil. Dê um toque de bom gosto em seu visual. Trabalhamos com os cartões Visa, Master, Banricompras, Quero, Sicredi e também no crédito próprio. Veste Sul Modas. Veste Sul Modas. Na Coronel Evaristo 607. Fone 3742-6696. Há mais de 2 décadas, o Jornal do Comércio tem a alegria de premiar as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, eleitas por uma pesquisa abrangente e aprofundada. Assim como o nascer do sol, essa edição do Marcas de Quem Decide simboliza um novo tempo para se reinventar. Você é nosso convidado para acompanhar os resultados e celebrar conosco. Saiba mais em marcasdequemdecide.com.br. Delta Sul. Quinzena de ofertas Delta Sul. Super ofertas com a parcelinha que cabe no seu bolso. Fritadeira sem óleo Light Flyer Cadence 3,2 litros, apenas R$ 39,90 mensais no carnê. Isso mesmo, só R$ 39,90 mensais. Corre pra cá. Forno elétrico Grill Fisher 44 litros com dourador, luz interna e controle automático de temperatura, apenas R$ 58,90 mensais no carnê. Quinzena de ofertas é só na Delta Sul. O Escritório Contábil Scalcom apoia empresas na adequada condução de suas questões contábeis, trabalhistas, tributárias, financeiras e gerenciais, oferecendo informações relevantes, precisas e ágeis, com foco no cliente e no reconhecimento da importância da contabilidade na gestão empresarial, com responsabilidade, comprometimento, profissionalismo e qualidade no que faz, fundamentada na legislação atual. Trabalhamos com empresas e produtores rurais de todos os portes. Precisou de serviços contábeis? Procure o Escritório Contábil Scalcom, na Rua Benjamin Constante 474, telefone 3742-5515, em Palmeira das Missões. Difusora FM. Nesta pandemia, conte com a Global Telecom para ficar em casa com qualidade. Além da melhor internet, você também pode contar com a Global TV. E ainda,
Contratando 150 mega, você leva o receptor da Global TV totalmente de graça. Conte conosco e fique em casa com os melhores serviços. Global Telecom, conectando pessoas. Na Rua Major Novaes, 1050 Centro, Palmeira das Missões. Fone Whats 3742-9800. Qualidade. É assim que o Supermercado Realce conquistou a todos. Pães deliciosos, carnes com cortes especiais, tudo. Porque o Realce é super completo. Bom estacionamento, instalações privilegiadas para o conforto de seus clientes. E tem mais, tem muitas ofertas e tudo com facilidades de pagamento. Supermercado Realce. Aceita cartões de crédito, Banricompras e outros. Venha, você é muito especial e aqui é muito bom de comprar. Na José Simões Félix 190, Palmeira das Missões. Uma nova Volkswagen com novas ofertas exclusivas. Encontre profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e peças originais com ótimas condições para o seu Volkswagen. Na Holanda Veículos tem troca de óleo e filtro para veículos até 2017 a R$180. Troca de óleo e filtro da Maroc até 2017 a R$499. E higienização com troca do filtro do ar-condicionado a partir de R$99. No trânsito, dê sentido à vida. Em casa. No aplicativo. No smartphone. Tablet. Ou no seu Note. Difusora FM. Você está escutando o Expresso Difusora, uma realização da Rádio Difusora com produção do Instituto Preceptor Cum. Toda semana, às quartas-feiras, das 12 às 13 horas. Participe do nosso programa através do WhatsApp da Rádio Difusora, 055 997 115 115. E agora eu queria saber da Preta, se ela pode nos contar um pouquinho, além de todo esse processo, como ela aprendeu no livro, como que você estuda? Bom, assim, deixa eu só fazer uma parte aqui. O livro eu li com um enfoque não de uma pessoa que vai estudar para concurso, né? Porque não é esse o meu interesse. Eu li o livro como uma maneira de aprender a estudar para faculdade mesmo. Ter uma efetividade maior no teu aprendizado. Uma pessoa como da minha idade, uma pessoa mais velha, que trabalha bastante, que não tem tanto tempo, né? Uma pessoa mais velha. Mais velha. Mais velha é legal, né? Mas assim, o que para mim é importante na hora de estudar? Para mim é muito importante eu acompanhar a aula, né, que eu vejo, até eu conversei agora há pouco com o professor Wagner sobre isso. Os alunos são, na maioria, quanto mais nessa pandemia, aula online, é muito fácil tu dispersar. Então, para mim, como eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho que prestar bastante atenção na aula, né? E eu sempre estudei muito daquela coisa assim, o professor tá falando ali, eu vou anotando, né, fazendo uma anotação dos pontos, e depois eu estudo pelas minhas anotações e pela matéria mesmo do que os professores dão ou que eu procuro na internet. Com o livro, eu estava vendo assim, que eu sempre estudei, hoje em dia agora eu vou considerar depois disso, de uma maneira errada, que tu tem que estudar de uma maneira mais ativa, como ele diz no livro, né? É tu procurar mais as informações, tu complementar mais aquilo que vem, né? E esse semestre eu estou tentando estudar diferente, já usando a técnica do livro. Eu vi que eu sou uma pessoa visual, que eu preciso colocar as coisas de uma maneira organizada, que só ler um item abaixo do outro, para mim é difícil, porque eu fico tentando decorar aquilo que eu aprendi, que eu vi, que eu aprendi. Eu fico tentando decorar. E eu vejo que eu decoro e que dali a pouco já se foi. Entrou outra coisa na minha cabeça, eu não consigo. Ele fala no livro, numa parte ali, de tu esquematizar um mapa mental. Tipo, nesse semestre, eu estou estudando obrigações. Direito às obrigações. O professor Wagner entende bastante disso. Direito civil. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Colocar o direito das obrigações no centro do meu mapa mental e até do mapa no papel mesmo, que eu gosto de rabiscar. E daquele assunto, as obrigações, eu fazer os links nos tipos, nas características, no que diferencia uma matéria da outra. Então, para o direito, eu acho que esse ponto do livro, ele se propõe muito bem.
Porque o direito, ele é teórico. Ele é uma matéria descritiva, que descreve cada um dos processos. Então, para as matérias de direito, eu vi que eu estudando dessa maneira e conseguindo colocar de uma maneira bem esquematizada mesmo, e linkando o assunto, as suas características, suas diferenças, eu estou conseguindo estudar melhor. Então agora eu vou experimentar, né, professor Wagner? Vou ver como é que vão ser minhas notas esse semestre, né? Se forem melhor que o tradicional, eu vou dizer para vocês depois que o livro deu certo. Mas Senão... eu acredito que a gente não tem muita paciência com estudo, e a obra fala isso, acho que todos os professores falam isso para os seus alunos, que é justamente você forçar a sua memória, né? Porque o cérebro humano, ele é seletivo, mas ele é muito atento, né? A prova diz que São Paulo, por exemplo, tirou os outdoors porque imaginava que aquilo ali ficava estimulando a atividade cerebral por uma coisa que era fora do razoável. Então, tem coisas que às vezes a gente tem aquela sensação de não saber, mas quando tu faz lá uma aula de revisão para os alunos, eles começam a te falar um monte de coisa, né? Então, eu estava dando aula de ciência política. A gente não lembra nada, professor, a gente está com medo da prova. Daí eu disse, Tom, vocês não lembram nada? Então, beleza. E daí tu começava a puxar, tá, mas a gente não falou de nenhum autor, de nenhuma teoria. Sim, falamos do Hobbes. Tá, o Hobbes aquele de botar e tal. Não, é aquele que foi um escritor inglês. Tá, mas o que esse cara dizia? E aí o aluno começa a ver como ele tem conhecimento e como as coisas estão, às vezes, ali dispostas, mas eu não fiz o movimento, né, de acessá-las. Essas teorias deixam muito claro para nós que não existe apenas uma via no nosso cérebro. A gente tem que pavimentar esse caminho de volta, né, através da fala, da escrita, fechar o ciclo, para que o nosso cérebro entenda, opa, ele está falando disso. Então esse arquivo aqui não é pro lixeira, vamos deixar aqui separadinho. Semana que vem falou de novo, peraí, vamos botar na área de trabalho então. Lá ali pra visualizar bem, né? Eu sou uma pessoa também que eu gosto, eu preciso estar visualizando aquilo. Ele até comenta a questão que a gente simplesmente vai olhar o que a gente anotou, que a gente tomou nota só pra tentar relembrar, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu aprendo, que eu sou visual também, mas como é que é essa minha visualização? Eu preciso escrever e marcar, eu faço colorido, gente, eu tenho caneta colorida para mais de metro, então eu tenho que marcar, circular, revisar, olhar de novo, também exatamente para deixar ali na minha área de trabalho, né, para poder saber o que é importante. E eu sempre trabalhei muito com esses mapas mentais. Eu lembro quando eu estudava francês lá em Passo Fundo. E, gente, aquele monte de verbos e não sei o quê. E eu não conseguia. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma parede muito grande na frente da minha mesa. Então, eu criava mapas dos verbos. Aonde que eu utilizava esse verbo? Qual era a importância dele? Então, eu fui fazendo e eu ia fazendo com pedaços de papel. E eu visualizava aquilo o tempo inteiro. Foi uma maneira muito legal que eu encontrei de estudar, né? Mas isso faz muitos anos, gente. Eu não lembro mais nada de francês agora. A gente já conversou sobre isso e eu gostaria de falar de forma pública que muitas escolas de idiomas trazem essa metodologia de técnica de ensino mais elaborada, justamente pelo contato que tem com a cultura americana, inglesa, e tu observa como dá certo, né? Então, crianças, por exemplo, que a Mish dá aula lá, ela não vai ficar botando no quadro um monte... Não, ela vai fazer vai fazer os biscoitinhos para ensinar as palavras relacionadas. O processo de como fazer. Porque quanto mais próximo da prática a gente estiver, mais a gente está relacionando aquele conteúdo com o nosso dia a dia, melhor, né? A gente trabalha muito com essa parte da prática mesmo, né? E a gente sempre procura ensinar que é uma parte importante, sim, você tá relendo o teu livro, olhando o teu livro, fazendo essas coisas novamente, mas que não é somente assim que você vai aprender. Você precisa estar ali praticando, você precisa estar revendo e reorganizando. Quando eu trabalhava lá em Passo Fundo, numa outra escola,
eu aprendi esse mesmo processo de buscar a informação. Então, eu tenho ali no meu material, no livro, eu tenho uma informação, mas eu quero saber mais sobre aquilo. Então, hoje nós temos um aliado aí muito importante, que é a internet, né? Antigamente, como é que era o nome daquelas enciclopédias? A Barça, né? Quando eu tava na 4ª série, por aí, eu acessava a Barça. Hoje em dia, não, é muito mais fácil você acessar a internet e você consegue aumentar aquele conteúdo que você precisa saber. A gente tem acesso a muitas coisas. Claro que hoje em dia, agora, por causa da pandemia, muita coisa virou paga, porque viram aí um nicho muito grande, né, para venda. Mas ali você consegue encontrar muita informação. Então, ou seja, o estudo não precisa ser somente aquela maneira que você vai parar para ler. Você também tem que buscar o extra. Você tem que buscar mais a informação que você quer para complementar tudo, né? A gente nunca teve tanta coisa tão próxima, tão acessível e nunca ignorou tanto essa oportunidade. Antigamente tu tinha que ter uma condição financeira muito boa para ter uma enciclopédia cara dessa, né? E hoje em dia, e eu passava muito para os meus alunos da universidade, que você pode ver como é que é a Carta Magna de 1215 com a foto que foi tirada no museu lá. Você pode fazer um passeio virtual no museu, né? A gente falava sobre o Montesquieu, por exemplo, em ciência política. Você pode fazer um passeio, né, no castelo onde ele morou para entender o que os olhos dele viram antes de ele escrever as coisas. Eu fiz uma postagem esses dias sobre museus virtuais, né? Então sim, eu tem vi. Muito museu virtual que tu pode... Eu sou uma apaixonada por bibliotecas e museus, né? Então você consegue entrar lá no museu, você consegue descobrir. E além disso, o interessante é que lá tem todas as descrições. Então não é somente um texto. Você tá visualizando aquilo também, acaba ajudando a gente nessa parte visual, né? Ele fala até num capítulo do livro sobre isso, né? Sobre o poder da internet, né? E principalmente um dos links que ele dá ali é para te cuidar as fontes na internet, exatamente, né? Que é tanta informação, que no meio disso entra muita coisa também, mas realmente para estudo, Michele, tem tudo que tu quiser. Tu assiste uma aula a aula tá meio assim. Tu vai na internet, tem 1000 aulas sobre aquele assunto, sobre o que for, né? E tem um site, do YouTube, é um canal, eu não sei, não vou lembrar o nome agora, que eu gosto muito, mas que ele tem os livros desenhados. Ele te explica o livro, acho que vocês já viram. Faz uns esquemas assim. Ele vai assim, eu adoro aquilo ali. Porque pra mim, eu não sei em que ponto que a gente, né, os professores, tu é professor infantil, eles levam a gente, né, botando um monte de figurinha, coisa e tal, tu nunca esquece, né? Chega um ponto, é palavra, livro, sem nada, né? Então, tu vê aquilo ali de uma maneira esquematizada, assim, é muito legal. E eu, realmente, pra mim, o estudo tem um pouco a ver com isso. Essas aulas que o professor Wagner fala, que dava pra nós ciência política, eu me apaixonei, eu vi 1000 Eu sou casado, Preto. episódios, não. Me apaixonei pela ciência política. Eu não gerar esse tipo de... Acontece às vezes. Né? Eu vi 1000 episódios sobre a Revolução Francesa, sobre aquelas coisas, de tanta gente falar na aula, sabe? Parece que tu teve lá, né? O professor, às vezes ele acaba se vendendo como o único caminho. Eu não gosto disso. Eu tento sempre deixar claro que eu sou uma das perspectivas do mundo sobre aquele conhecimento. A minha não invalida as demais. E eu sempre digo, se você tiver a oportunidade de fazer esse curso de novo com outro professor, num curso preparatório, num curso complementar, numa pós-graduação, seja lá o que for, que rico que é o processo. E filmes, séries, tudo que tu pode linkar. E eu para mim, a grande mudança de postura dentro do direito das minhas aulas foi depois que eu fiz o meu curso de mestrado na Espanha e na Itália. E eles trabalham muito a arte dentro do processo de estudo. Aqui a gente fala assim, e a série... Não, a série não precisa ser inimiga de uma aula. Eu posso tratar temas complexos de ética dentro do Breaking Bad. Eu posso tratar questões incríveis sobre absolutismo dentro da série Versalhes. Porque uma coisa é o professor falar assim, o absolutismo concentrava
muito poder na figura do rei. Outra coisa é tu ver os caras filmando dentro do castelo de Versalhes, aí tu imaginava a grandiosidade do rei, porque as pessoas se reuniam para ver ele fazer o totozinho dele de manhã cedo, e isso era uma dádiva. Então é muito diferente você acessar a tua memória com uma coisa dessas, né? E a gente tem que sempre dizer, ó, mas eu faço do jeito, eu tô jogando game, eu vejo Netflix, eu embalo meu papagaio e mesmo assim dá certo. Bom, aí ele traz uma outra lição que eu achei muito valiosa. Existem desafios e desafios. Uma coisa é você fazer um trabalho naquele dia mais mecânico, que você está acostumado, que é uma coisa que não te exige tanto. A outra coisa é tu estudar autopoiese em sistemas sociais do Niklas Luhmann em alemão, né? Querendo ter todas essas janelas do teu Windows aberto. Não vai funcionar. É uma questão de você ter uma disciplina, né? Então é você saber o momento que você pode fazer com todas essas janelas do Windows aberta, né? Ou um momento que você precisa entrar e sentar e ter aquele silêncio de ouro ali para poder fazer o teu estudo, né? E até os ambientes de trabalho, essas lições servem também para isso. Ele até propõe aqui, né, que a gente faça essa experiência, um belo dia siga essa rotina de multitarefas, né, e veja que tipo de resultado vai dar e depois tenta fazer de outra forma para ver se vai dar um resultado eu melhor. vi que é uma constante na tua vida essas multitarefas, né? Hoje de manhã postou uma foto cuidando das crianças, lendo livro, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Com um pé tentando impedir que o gêmeo comesse a ração da gata, o outro tentando tirar ele do monte de lenha, e é isso da vida. Claro, a gente tenta otimizar a nossa vida, e eu acho que tem uma parte do acesso a qualquer livro que pode ser feita num ambiente desses. Isso é a minha opinião. Que é aquela parte que você ainda está namorando o livro, que você está espiando o sumário dele, você está vendo um pouquinho da apresentação, que é algo mais curtinho. Esse processo eu acho que tu pode fazer em um ambiente assim, com mais distrações. Agora, você se propor a estudar para uma prova e ver uma série e ouvir uma música e falar com o namorado ou ambos, não sei, porque hoje a juventude tá moderna, né? E aí querer discutir uma relação e ainda ouvir a mãe gritando da cozinha? Mas, olha, me admira que tu ainda conseguiu tirar um 3, um 4 na prova. Não tem como. Eu preciso dessa disciplina para estudar, mas eu, por exemplo, quando eu tô lendo um livro, a minha distração é que eu tô ali lendo o livro e nossa, que interessante isso aqui. Daí eu comecei, eu não me lembro agora o nome do livro lá, que começou a falar sobre um museu que tinha na Espanha e eu achei fantástico. Daí eu já fui buscar o museu, já fui buscar como é que ele era por dentro. Eu tinha lido uma página do livro. Mas isso é bom, Michele. Aí é uma distração boa, eu acho. Foi assim, então eu li a primeira página, mas aí aquilo me deu vontade de continuar lendo o livro. Então me deu uma vontade muito maior de estar podendo fazer as coisas ali. Mas é claro, não era nenhum tipo de estudo especificamente que eu estava fazendo para um concurso ou para uma prova, né? Então já tinha um processo um pouco diferente aí. Então foi uma distração boa aquela ali. Eu acho que a principal dificuldade de qualquer professor ou qualquer pessoa que vai falar em público e tal é justamente achar o equilíbrio entre esses pontos de brincadeira, de distração que servem para você dar essas pausas na fala, na discussão de um tema mais difícil e não se deixar seduzir demais por isso para inviabilizar o projeto inicial, né Preto? Porque às vezes a aula fica lá numa discussão, a gente começa a falar de outros temas, quando vê, desgarrou demais também, né? E até é difícil voltar, né? Porque aí o assunto tá bom, começa a fazer piada né? e coisa, né? Bom, olha como passou o tempo, pessoal, já está quase 1h da tarde e eu queria passar a palavra para a saudação final das nossas... Da Michele, que está apresentando conosco o programa, e da Zenilda Preta, dizer para ela que é uma satisfação estar aqui, né? Podendo compartilhar o intelecto da Preta com a comunidade. Acho que esse programa se propõe a isso, trazer mais mulheres que são importantes para a nossa comunidade, que às vezes são um pouco tímidas, talvez, para falar assim ao público, mas que são imprescindíveis para a riqueza da nossa sociedade. Então, nosso programa se propõe a isso, trazer livros para a luz e trazer grandes leitores também para a nossa comunidade, deixar um clima mais tranquilo, mais leve, né? Então, palavra sua, Preta.
Bom, eu vou agradecer ao professor Wagner, vou agradecer a Michele. Vou dizer para o pessoal, né, que o livro está à venda lá no Instituto, né? Sim, temos que fazer a propaganda, né? Tem muito livro à venda lá. As fraldas esse não é se só compram sozinhas. O livro é muito bom, ele faz a entrega, entrega pessoalmente. Já bate muito um legal, papo, já né? bate um papo. A gente já tira uma foto, manda para a turma, manda para a turma da faculdade. Não, mas eu queria agradecer mesmo. Fiquei lisonjeada com o convite, gostei bastante. Fiquei meio tímida para falar aqui. O professor Wagner sabe que na aula eu interrompo muito mais. Não, sempre construtivo. Mas a gente sempre pode continuar essa nossa conversa fora daqui, né? Sim. Então, Menos num grupo de WhatsApp. Menos no grupo de WhatsApp. Que daí eu demoro para responder, pessoal. Mas aí a gente pode, sei lá, marcar um horário, fazer um encontro virtual, alguma coisa, a gente sempre pode estar conversando aí. Verdade. Aprimorando mais. Bom, Michele, quer dar teu abraço final? Eu quero agradecer, quero mandar um abraço pra Fran, né, que tá morando agora no Goiás, né, pra a mamãe do Antônio, um abraço bem forte, Fran, sei que tu tá escutando a gente, e agradecer a Preta e, claro, agradecer ao Wagner pela oportunidade de estar sempre aqui com vocês toda quarta-feira. Bom, eu fico muito feliz com essa nossa singela iniciativa. E convido todos a darem uma oportunidade para o conhecimento, para os livros. Acho que a mensagem do nosso programa é essa. Estudar não precisa ser uma coisa chata, pode ser uma coisa muito prazerosa, e nós precisamos nos dedicar a coisas mais construtivas também. Tem um momento para tudo, tem um momento da alegria, da série, da música, isso enriquece a nossa vida, mas tem que ter um momento para uma atitude mais profissional e científica com aquilo que é a base da nossa formação e vai nos ajudar a ter o nosso trabalho, a nossa autonomia e tudo mais. Gostaria de fazer o convite para a próxima semana. Nós vamos tratar da temática inovação e empreendedorismo. Contamos com a presença, que já está confirmada, da contadora e empresária Josley Fortes Marquesan. A Josley atua na equipe da Palmitrack, né, a concessionária da New Holland Palmeira das Missões, que foi eleita a melhor concessionária do país. Então ela é parte desse sucesso e é sócio da empresa Adoro, que é uma empresa muito importante da nossa cidade, muito inovadora. E ela vai falar um pouco mais como ela foi a trajetória dela, as dúvidas, as certezas e como a obra enriqueceu ou não sei o que ela vai dizer, né? A sua visão em relação a essas questões. A obra também está disponível no site do Instituto Preceptor Cum, está esgotada, mas deve chegar até o final da semana. O nosso programa, ele pode ser sempre ouvido toda quarta-feira. Você pode escutar pela rádio, sintonizando 92.7 FM, pelo site da Difusora, ou também, e principalmente, pelo aplicativo da Difusora. Você entra lá na sua Play Store, no iOS ou Android, e baixa lá a Rádio Difusora, que você vai ter uma qualidade de som ainda melhor. Esse programa também vai ficar disponível no SoundCloud da Rádio Difusora. Você vai poder ouvir sempre que desejar. Um grande abraço a todos, um excelente feriado e um beijo para Paola, que também está nos assistindo, a babá dos meninos, que agora é secretária da clínica, mas que também não perde nenhum programa. Um abraço a todos e excelente feriado. E aí depois a gente vê o que faz com esse restinho de semana, né? Tá bom? Agora até mais. Organizar.